Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz. E aí? Mas, e aí, doutor Egnaldo, tudo bem? Semana passada a gente não conseguiu concluir o nosso bate-papo, né? Tivemos uma intervenção na parte da internet e tal. Conseguiram separar aí as perguntinhas para o senhor que ficou faltando? Ficou umas Pois três é, perguntinhas por trás o aí. Luiz procurou, mas não encontrou não. Ele falou que só tinha aquela que estava começando a responder e tem um áudio que acho que ele mandou aí pra gente, o áudio. Depois dá uma procurada aí. E aqui houve, eu não sei se foi manutenção que estava acontecendo por aqui, que acabou. Primeiro caiu, né? Eu estava falando, mas estava falhando, e logo depois acabou. Nós não tivemos mais contato. Aí era 11h15, 11h20, quando eu mandei o áudio aí para a rede, agradecendo cada ouvinte. E o ouvinte que eu estava respondendo, eu vou voltar na pergunta, que essa pergunta ele me mandou. E a gente estava falando sobre o cuidar da mente, é importante, né? E você, o nosso ouvinte aí, não vai ser identificado, você pode mandar sua pergunta ou até mesmo a sua experiência, como você tem vivenciado, visto sobre essa questão da saúde, da mente, das emoções, como se é importante para você ou não, porque até mesmo, pastor Elber, a gente muitas vezes fala que é importante para nós, mas não percebe que a gente vai tomando algumas atitudes que acabam afetando a nossa saúde emocional, né? E a própria saúde mental. Quando você não tem um bom sono, uma boa qualidade de sono, né? A gente fala, eu sou novo, eu consigo virar à noite, mas isso você vai cansando também, você vai fadigando o seu organismo. E aí é importante estar atento, porque a gente sempre pergunta, você está tendo uma boa noite de sono? Porque uma boa noite de descanso de sono, não estou dizendo, a gente vê lá que precisa dormir pelo menos 8 horas, mas tem pessoas que não conseguem, até pelo avançar da idade, mas não é aquele sono que não é, vai dormir, mas fica acordando todas as vezes, assim, qualquer coisa, o celular tá ligado, ele vibra e faz aquele barulho, você acaba não conseguindo dormir direito. No outro dia você começa a vivenciar um cansaço e o estresse. E esse estresse, se fica crônico, daqui a pouco você não está conseguindo dar conta das suas emoções também ali, e pode afetar tanto a saúde mental quanto a saúde emocional. Então são essas questões que a gente vai voltar aqui trabalhando, e foi uma pergunta, né? Cuidar da mente, ela é importante? Cuidar da sua mente? Então faz esse momento aí. Tá ok, pastor? Muito bem, então tá certo. Deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente começar então. Deixa eu ver se eu acho, não sei se o Luiz mandou. Você falou que o Luiz mandou para a gente? Foi Ele colocou no WhatsApp da rede, se eu não me engano. Mas enquanto o pastor procura aí, né, lembrar os nossos ouvintes, você pode mandar sua pergunta, pode trazer sua contribuição, seu nome, não coloque o nome se for áudio, né, mas a gente pede que manda mais escrito, né, e o pastor Elber vai dar todas as dicas para você agora aí. A pergunta, pastor Elber, que a gente começou a responder, ela estava assim, a pergunta foi essa: bom dia, tenho passado por muitas lutas extremas, e tem dia que quando acordo com o corpo tão cansado, a mente cansada, aquela dorzinha leve de cabeça, e eu queria saber se isso pode desenvolver uma depressão, e às vezes meu coração é tomado com angústia muito grande, que qualquer coisa eu começo a chorar. E essa foi a nossa ouvinte, né, que mandou essa pergunta. Eu tinha começado a responder, e quando eu comecei a responder, foi quando a gente teve a nossa queda na internet, né? Então a gente não conseguiu continuar respondendo. Então, trazendo a resposta nesse momento, quero só lembrar e trazer a nossa ouvinte o seguinte, que realmente começa
as lutas, elas mexem com o nosso emocional, mexem com o nosso organismo em si. Então, como a gente estava falando, a saúde mental, ela vai trabalhar justamente junto, a gente acaba associando como sinônimo, né? Mas a saúde emocional é aquela que equilibra os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nos atravessam ela diariamente. A gente vê justamente isso. E a saúde mental, ela tem a ver a relação com as questões químicas, com os transtornos da mente. Então, como que a gente precisa estar atento? Se você começa a viver um estresse muito grande, você começa a ter vem aquele nó na garganta, aquele sentimento, aquela vontade, começa a falar sobre alguma coisa, começa a chorar, ou então você não sabe o porquê, porque muitas vezes a pessoa que está num momento depressivo, a gente conversa com ela e ela fala, olha, eu não sei por que eu estou chorando. Né? Então é importante você começar a observar já esses sintomas e poder procurar ajuda, procurar trabalhar, porque você está no início dessa questão que está angustiando você. Então vem a ansiedade, né? E a ansiedade, enquanto ela está naquele nível controlado, você vai olhar, como o pastor Elber sempre, né, cita, né? Além da minha área da psicologia, como pastor também a gente sempre orienta, a Bíblia fala sobre a ansiedade. Agora, tudo aquilo que começa a ser o extremo, começa a ir além do que é possível, então precisa tomar um certo cuidado. Então eu diria para você, minha irmã, meu ouvinte, que procure ajuda enquanto é cedo. Procure agora, comece a conversar, procure o seu pastor, procure alguém para estar conversando que seja da confiança, e também, se possível, procure fazer uma terapia, um profissional, para poder conversar, poder falar sobre essa sua situação, sobre o seu contexto de vida a cada instante. Então, é importante que você esteja cuidando da sua saúde física e da saúde emocional. Vamos lembrar. Aldo, tá indo... Pois não? Opa, agora sim, agora chegou sua voz aqui, que até então não estava chegando. Não, né? Mas eu continuei aqui. Eu vi que o pastor sumiu daqui, da telinha aqui, né? E a gente... É? E se eu te disser que você estava fora do ar esse tempo todinho, desde o início da tua fala? Então eu volto agora, não tem problema, mas tá gravado. Ficou gravado a parte aqui, a gente continua a partir daqui, ok? O que aconteceu aí, pastor Elber? Deu um tilt no meu computador aqui, deu um tilt geral mesmo aqui, apagou, e quando o senhor começou a falar, deu um tilt, né? Eu sumi aqui de tudo e... tá dando de novo aqui mais um probleminha. Eu acho que tá sendo na quinta-feira, hein? Olha, levar esse seu computador pro divã. Um pouquinho, doutor Ignaldo, deixa eu... Meu computador hoje amanheceu... Não tá muito normal da cabeça, não, ele. Eu ouvi de manhã que você falou, olha, ele tomou alguma coisa que eu não sei. Mas eu vou dizer que passou que está sendo gravado, então, assim, de qualquer forma, tá tranquilo. Pode. O Luiz é bom para resgatar tudo aqui, tá? E eu tava falando, pastor, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então, eu tava falando da pergunta que um ouvinte mandou, né? E eu vou repetir a pergunta. A pergunta foi... Ela falou, bom dia, tenho passado por muitas lutas extremas, e tem dia que eu acordo com o corpo tão cansado, a mente cansada, aquela dorzinha leve de cabeça, e eu queria saber se isso pode desenvolver uma depressão, e às vezes meu coração é tomado por angústia muito grande, que qualquer coisa eu começo a chorar. Então, assim, já são sinais de depressão, de angústia, daquele rebaixamento de humor. Tá? Eu estava falando sobre aquele nó na garganta e disse para trazer na orientação de que procure ajuda. Enquanto está começando e você tem percebido o que tem acontecido, o que esse estresse extremo está acontecendo aí, que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, porque as lutas elas vão mexendo com a gente. As dificuldades do dia a dia, os problemas que vão nos atravessando. Às vezes a gente acorda e durante o dia uma pessoa fala algo que no falar a gente já se sente abalado. E você não conseguiu assimilar o que a outra pessoa falou, de repente pelo tom de voz, pela forma que ela olhou para você.
Então é importante que você esteja atento e possa observar, é com você mesmo ou é o outro? E aí a gente só vai saber quando a gente pergunta ao outro, olha, eu não entendi a forma que você falou isso, eu fiquei afetado, teria como você explicar melhor para mim? Né? Porque tem pessoas que na forma de falar parece que foi áspera, mas é o jeito dela falar. E aí a gente precisa estar atento. Mas eu posso estar naquele momento, por estar passando por lutas, por não ver ainda aquela luz no fundo do túnel, né? Parece que nada vai se resolver e aí as minhas emoções estão e sentimentos elas estão abaladas, estou precisando de cuidado. Então é importante trabalhar isso. A depressão ela já está entrando na questão da saúde mental, de um transtorno, né? Que é o corpo falando daquilo que a mente está sofrendo. Então você não vê, não tem como medir, então você vai precisar de procurar ajuda. Então a melhor orientação que você tem é busque conversar com seu líder espiritual, está no começo, ele vai também perceber, vai fazer uma terapia, se conhecer, saber como é que você está vivenciando esse tempo é muito bom. Conseguiu achar, pastor, o áudio? Não, ainda não. E qualquer coisa a Infelizmente, gente pede pro Luiz ajudar aqui. ainda não Ele consegui, deu uma saidinha, não tá aqui não. não consegui achar não o áudio ainda, né? Eu estou, inclusive, agora dando uma olhada aqui, Vasculhada aí, pelo né? menos uma olhada geral. Ah, mas já chegou aqui, doutor Ignaldo, uma pergunta Olha, que eu acho que essa foi uma pergunta, não sei bom, se bem que está aqui como hoje mesmo, é uma pergunta de hoje. Bom, mas vamos lá. A participação do ouvinte é o seguinte. Então, reforçando o que o doutor Aguinaldo já falou aí, se você quiser participar, fique tranquilo, a gente não vai estar identificando ninguém. O telefone, ou melhor, o WhatsApp é o 11 9 3003 0316. Se você estiver ouvindo a rádio pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, você clica no ícone e pode já vai abrir, você cai aqui dentro da rádio já quando você abrir o ícone do WhatsApp. Aí é só mandar o recado gravado ou por escrito, de preferência por escrito, para que a gente não venha identificar ninguém, né? Mas se você quiser mandar gravado, se tiver com dificuldade de mandar por escrito, quiser mandar gravado, só não se identifica, né? E aí seguimos aqui. Bom, o comentário é o seguinte, a participação é a seguinte. Graça e paz, irmãos. Meu esposo levou ontem a ressonância magnética para o neuro por causa de uma cefaleia crônica há 20 anos. E a médica disse que ele não tinha nada, estava normal. Estava normal o seu exame. Mandou ele procurar um psicólogo. Acho que essa pergunta é da semana passada, não sei se você está isso, lembrando. lembrei agora, acho E ela, que. e ela só está repetindo aqui, a própria ouvinte Bom, mandou de novo para a gente. Enfim, aí ela botou assim: mandou ele procurar um psicólogo e prescreveu prescreveu remédio controlado por 4 meses. E meu esposo ficou muito triste e está relutando para não ir ao psicólogo. A médica disse: é impossível sentir dor de cabeça todos os dias. Ele não se abre para mim. O que fazer nesse caso? Aí ela mandou mais aqui, ó. De uns dias para cá, tenho. Tá. Aqui já é uma outra pergunta, pastor, sobre o doutor Aguinaldo, sobre um outro assunto, mas da mesma ouvinte. Quer responder a primeira, depois eu te faço a outra, então? vamos responder a primeira. Isso. Primeiro detalhe é que realmente para nós, e é interessante, pastor Elber, só trazendo aqui um acréscimo, né? Durante esses dias do Setembro Amarelo, a gente tem feito algumas palestras e principalmente para homens. E o homem, de certa forma, ele é mais resistente a algumas coisas. Eu sei disso, né? E a gente fala assim, principalmente o se abrir. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente poder confiar, poder falar com alguém, ter aquele amigo de julgo, aquele que vai andar contigo, que vai trabalhar, não é aquele que vai só divertir. Eu lembro de um pastor numa palestra que ele falou que ele tinha alguns tipos de amigos, vamos supor assim, né? Ele tinha aquele amigo que era para poder sair, brincar, bater papo, aquele que só fazia ele rir.
Mas ele também tinha aquele amigo que quase não falava nada, mas quando falava era como se batesse com um martelo na cabeça do prego, né? Ele falava para ele aquilo que ele precisava de ouvir naquele momento e ele era o conselheiro dele ali, né? Ele conseguia, então é uma pessoa que consegue lidar e conhecer a cada momento. O problema maior é que muitas vezes as lutas vêm, seja luta familiar, seja uma luta, algo que eu traga da minha infância, que eu não consegui perceber, eu joguei lá, né, como diria Freud, recalcando ali, e aí a gente vem trazendo, o corpo começa a trazer os sintomas. Então, respondendo a pergunta da nossa ouvinte, é natural vou usar a palavra aqui, tá? Mas não me leve a mal, é a palavra preconceito. Às vezes eu também vivenciava isso, né? Ah, mas eu fui ao médico, o médico pegou, passou. Primeiro, quando fala que é remédio de tarja preta, remédio controlado, já se dá um certo temor, né? A pessoa já não quer tomar. Primeiro, que já acha que aquilo é coisa de louco, né? Depois, se fala que tem que ir a um psicólogo ainda, piorou. Então o negócio tá ruim, né? Mas a realidade é que quando você vai a um terapeuta, você vai ao psicólogo, e por que associa os dois juntos? Porque primeiro você tem que saber a causa. A parte fisiológica, o médico, o clínico ou o psiquiatra está tratando. Ele está te ajudando. Mas o que está acontecendo isso? Qual foi o momento? Como é que você vai entender isso? O que está acontecendo na sua vida que tem vivenciado esse estresse? Pode ser questões familiares, pode ser o medo de tomar alguma decisão, ou a decisão que foi tomada e não foi aquilo que se esperava, e agora chegar para a família, conversar com a família, um nível de culpa, às vezes, de autocobrança, né? O tempo todo. Então tudo isso chega num momento que o organismo começa lá aquele momento, você perde o sono, já não tem aquela noite boa, bem dormida. No outro dia é o estresse, as cobranças do dia a dia que a vida vai impondo, né? As emoções que vão sendo atravessadas por várias circunstâncias. E aí a gente não sabe, chega um momento que a gente pensa que está dando conta e a gente não está dando conta. Então, o que fazer? Acompanhe ele, esteja junto com ele. Não exerça cobrança. Olha, tá vendo? O médico falou que você tem que fazer, mas veja o lado bom. O que seria bom? Como que seria proveitoso para você, para sua saúde, para parar com essa dor de cabeça, para cuidar? Vai lá, conversa. Se você achar que não valeu a pena, você muda. Mas se deixa experimentar primeiramente. Essa é uma das formas que a gente vai trabalhando, porque a gente encontra, pastor, eu já encontrei pessoas no setting terapêutico que vem a primeira vez e falam assim, eu não gosto de psicólogo. Eu falei, legal, sem problema. Então a gente conversa aqui agora e depois você me fala se você vai querer voltar ou não, né? E no término a pessoa não falava nada, mas na semana seguinte ela estava, olha, vamos continuar, vamos conversar, até a pessoa se conhecer e poder trabalhar isso daí. Tirar todo esse preconceito, porque a questão toda a medicação ela está ajudando no seu organismo, no seu corpo, e agora vai chegar um momento, por que o médico passou 4 meses? Né? Ele passou por um período e ali ele vai trabalhar, vai avaliar, vai poder fazer o desmame e a pessoa continuar seguindo a vida a cada instante. Então isso é importante, então incentive, trabalhe com ele justamente isso, como que é melhor ficar sem a dor de cabeça do que essa dorzinha às vezes incomodando, que vai irritando, vai tirando a pessoa, vai mexendo com as emoções e daqui a pouco as angústias aumentam, né? E isso é ruim. Tá ok, pastor? A segunda Aí, pergunta dela? aí até havia ainda, né, com o caso, mas ela está dizendo assim, ó, de uns dias para cá, ela falou o seguinte, que eles têm um adolescente e que está um pouco, né, ela falou assim, está com um pouco de rebeldia. E ele não está sabendo lidar, ou seja, ele, o pai, não está sabendo lidar. E ela está dizendo que o pai, então, se isola e diz que não quer esquentar a cabeça. E aí ela, a mãe, fica segurando a barra, pedindo forças a Deus. Aí lá embaixo ela completou dizendo assim: ele está fazendo uso de medicamento pilato de escitalopram por 4 meses. Só que ele ainda sente dor de cabeça. Mas, lendo a bula, disse que. A bula diz lá no caso, né, que uma das consequências desse remédio aí e tal é ter dor de cabeça também. Pode acontecer, né?
O interessante do que a gente sempre vai para as bulas para olhar, né? Qual que é Uhum. importante a gente saber e conhecer ele? Quando tem alguma substância em que você tem alergia, né? Mas vem muitas coisas que, é que o mesmo medicamento ele ajuda para outra circunstância também. Ele vai trabalhando no organismo. Agora, o importante é, se continua dor de cabeça, volta ao médico, conversa com ele, trabalha em relação a isso, né? Que a gente sempre vai falando isso. Muitas vezes você vai passar por um tipo de medicação que ela precisa ser ajustada, ou a dosagem, ou mudar a medicação. Mas é importante que ele esteja buscando ajuda, né? E aí a gente vê ali, ó, aí eu falo para minha esposa, para minha família, eu não quero esquentar a cabeça, mas quem disse que as emoções não param? Quem disse que na hora de dormir ali não fica aquela preocupação com o filho, com a filha, com algo que precisa ser resolvido, com um sonho que gostaria de ter sido realizado e não foi? Olha só, né? Mexe com a gente de qualquer forma, né? E a cobrança, né? A gente tem a externa, que é do dia a dia, e muitas vezes aquela que a gente se cobra por não ter conseguido conquistar alguma coisa. Então é importante cuidar disso. É importante ir lá ver, conversar. A parte clínica ele já está usando. A fisiológica ele já está tomando a medicação. O resto é conversar sobre isso, falar sobre o que mexe ali dentro daquele coração, daquela mente, o que traz dor ou não, né? Mesmo que no começo, e o importante é se a gente vai falando ao outro, né? E muitas vezes, pastor Elber, a gente quer que a pessoa fale pra gente o que a gente está sentindo, né? O gostoso, o bom no setting terapêutico é que você, como psicólogo, retorna, o terapeuta retorna para ele a fala da pessoa, né? E começa a trabalhar com ela. Se eu, como psicólogo, falar para ela que o problema é X, ela pode falar assim: não, não concordo. Mas quando ela chega à conclusão: olha, então a minha questão está aqui. Olha, ele começa a se libertar das dores que ele está sentindo, dos problemas que ele está sentindo. E isso é maravilhoso. Muito bem. Ela fez um comentário sobre o filho também, doutor Ignaldo, né? Que ele não está conseguindo lidar ali com alguns resquícios de rebeldia, vamos dizer assim, com o filho. O que é que você acha disso? Você acha que é melhor ele ficar mais na dele mesmo? Ou isso aí também, claro, o senhor teria que conhecer melhor essa causa? O que é que o senhor diz disso? Então, o melhor é ele buscar ajuda para poder falar sobre isso que está angustiando ele, tá? Porque uma das coisas que a gente percebe também, pastor, é o Hum, seguinte: já viu quando quase a gente não fala, quando alguém começa a falar, sinalizar, a gente começa a perceber. Quando alguém ou um familiar ele toma algumas atitudes sem você perceber, aquilo está mexendo com você e está incomodando você por causa da sua própria história, né? É hum, muito bonito para nós, é muito gostoso quando um filho ou uma filha, ela chega e fala assim: olha, não é que eu sou parecido com você, não só na fisionomia, né? Mas no hum. jeito de ser, algo bom, algo que a gente gosta de ouvir. Mas tem coisas que os nossos filhos ou o outro fazem que às vezes mexe conosco porque sem percebermos é algo que eu não gostava em mim mesmo. E eu vejo no outro acontecendo. Então, na realidade, eu estou. Ou eu transfiro de mim para o outro, ou aquilo que o outro faz, eu estou absorvendo na minha vida. E falando: olha, eu era desse jeito e eu não gostava disso. Então, só no momento que eu consigo chegar a esse ponto, consigo perceber que o que o outro faz de alguma forma mexe comigo e eu entenda o que é, aí eu vou conseguir lidar com essa circunstância nesse tempo, né? Porque tem uma diferença de tempo aí, né? A cronologia. Hoje eu repito na minha casa aquilo que eu aprendi sem perceber. Aí, quando eu tenho uma resposta do outro lado, né, eu não consigo lidar. Então, a realidade é conseguir conversar sobre isso, é conseguir colocar tudo isso para fora, né? E aí o conhecer a cada um de maneira especial. Você vai ver o quanto você ama o seu filho, o quanto você quer o bem dele, mas ele está tomando algumas circunstâncias, principalmente quando já é mais velho, tomando algumas atitudes que não seria a atitude que você tomaria.
Mas vamos lembrar, você pode orientar, estar próximo e falar, ó, tô aqui, mas eu não concordo com isso, não concordo, mas é conseguir falar sobre isso. Mas para eu falar sobre isso, eu tenho que me conhecer também. E isso é importante, pastor. Muito bem. São 10 horas e 37 minutos em Brasília, 10 e 37 na nossa capital. Tem mais uma perguntinha que chegou aqui, doutor Ignaldo. E a pergunta é a seguinte: doutor Ignaldo, minha amiga, irmã da igreja, tem um filho com TDAH. Ele só fica na escola por pouco tempo. Ele é inteligente, mas se nota o problema dele. Agora, ele está fazendo isso também na igreja. Sai logo no início do culto. O senhor, como psicólogo cristão, o que o senhor acha da disciplina física? O que que Aí se puder Ah, mandar para mim ali, né? Diga para mim o que que se diz de disciplina física? O que que a irmã está dizendo aí sobre disciplina? é para acessar o site www.taca.com.br, é esse, mano? É Pois esse é, negócio. porque a realidade é o quanto nós estamos buscando meios para poder estar junto com a pessoa que tem TDAH. Olha, ela está falando de uma criança, mas tem adulto que tem também. Tá? A gente tem que estar atento. Só que só foi descobrir tardiamente. Quando você sabe disso e pode trabalhar, você vai conseguir. Agora, você está falando com a criança, você está falando ali, olha quantas coisas que vão envolver aí. Os pais que precisaram e precisam aprender a lidar com a criança, a lidar com essa diferença. A igreja precisa aprender a lidar e ter espaços especiais. Olha, quem tem TDAH, autismo, como que a gente lida? Como é que a gente recebe? Porque antes a sociedade lá no passado, o que que ela fazia? Ela escondia a criança em casa. E hoje nós observamos que essas pessoas, elas são seres humanos como nós. Nós temos as nossas limitações, né? Agora, o que que precisa fazer? Ela precisa ser estimulada, ela precisa estar junto com as pessoas, precisa aprender limites, e aí eu preciso aprender a lidar como que ela assimila melhor. Então, a melhor forma que nós podemos lidar é ter ambientes, é buscar pessoas que trabalhem, que buscar auxílio profissional, buscar pessoas. Nós temos, estão tudo aí dentro da igreja, os dons estão aí, né? Tem pessoas que trabalham nas escolas, que trabalham, que sabem como lidar e vão ajudar não só os pais, os líderes, que nós líderes também precisamos de estar atentos e ajudar, e ter um ambiente que essa pessoa, que esse irmão, essa criança ou adulto, ele consiga desenvolver, adorar ao Senhor, servir de uma forma que ele se sinta cativado e se alegre. Então é o que a gente precisa estar atento em relação a isso, né? Por isso que eu perguntei qual que é a disciplina que ela está dizendo aí. Doutor Ignaldo, no tocante ao déficit, né, de atenção, esse TDAH, infelizmente, as pessoas, depois que descobriram isso, né, não vou dizer que todas, mas muitas dessas pessoas acabam usando isso, e às vezes a própria pessoa que tem, né, esse diagnóstico, ou a própria pessoa que tem, ou alguém que é, vamos dizer, o tutor da pessoa, né? E acaba usando isso como se fosse algo, como desculpa, vamos dizer assim, né? De uma forma bem mais, como é que eu posso dizer? Ah, mais intensa, né? Para justificar, por exemplo, algumas falhas, né? Por exemplo, justificar na escola, justificar no trabalho. Aqui, essa criança aqui está dizendo que ele vai para a escola e sai logo, porque ele não consegue concentrar e fica agoniado e já sai fora, né? No culto, da mesma forma, né? Agora, ele também está indo para o culto, já quer sair logo e tal, porque não consegue ficar ali e tal. Ah, e aí a irmã, ela acho que, né, como talvez ela teve uma educação mais
severa, ou talvez os filhos dela são educados de uma forma mais, né, mais contundente e tal, ou até mesmo ela também nunca lidou nunca lidou com a situação, né? Então, assim, com uma situação parecida e tal. Então, eu queria que você falasse para a gente como que a gente consegue administrar esses casos, né? Porque às vezes, eu já vi, por exemplo, pais dizendo que o meu filho ele quer às vezes peitar uma secretaria de educação ou peitar a escola, né, justificando, dizendo que o filho não tem condições e que esse filho precisa de uma atenção especial, né, e tal. Beleza, o que que a gente pode fazer nesse sentido? E, no caso, os pais, né? Como que eles vão fazer para acabar não super proteger e acabam prejudicando essa criança, né? E também tem o outro lado, não querer agora resolver, né, a ferro e fogo, achando que o menino a ferro e fogo ele vai, né? E esses são as duas preocupações. O que o senhor nos orienta, né, nesse caso, a fazer para que a gente possa tentar, de alguma forma, trazer isso a um ponto de equilíbrio? Acompanhamento, pastor. É Uhum, acompanhamento. Porque olha só, a gente sabe muito bem que quando tá a criança ali na escola, ela tá com déficit de atenção, a orientadora educacional, orientador pedagógico, o professor, toda a equipe ali trabalhando, percebe, pedem ajuda para os pais, é para poder ajudar esta criança para que ela possa desenvolver cognitivamente, porque as formas de poder lidar com a circunstância ela é importante. Então, por exemplo, uma criança que tem um TDAH, ela realmente tem uma dificuldade de um déficit de atenção, ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela está mudando para outra, e aí quando começa a ter esse acompanhamento, começa a cuidar, ela vai ter uma rotina. Ela precisa aprender a cumprir a rotina dela para conseguir concentrar. E talvez ela não consiga, nos primeiros momentos, seguir tudo aquilo, né? A gente vê, por exemplo, conversando com alguns adultos que têm o TDAH, né? Que vão. E isso mexe com as emoções, que é o que nós estamos trabalhando aqui também, né? Mas repare bem. A pessoa começa, ela levanta logo, aí vai pensar, eu preciso agora, eu vou arrumar minha cama, vou deixar meu quarto arrumado. Aí na hora que ela sai, tem uma outra coisa, daqui a pouco ela tá, aquilo que ela tinha a intenção de fazer, ela não conseguiu fazer, ela já se perdeu. Já tá, e no final fez muita coisa, se cansou e não fez nada. Tudo ficou pela metade, né? Uma das formas, uma das coisas que acontece. E aí ela vai precisar aprender a ter um acompanhamento para que consiga começar algo e terminar. Quantos de nós também não fazemos isso? Começamos os nossos estudos aí e paramos pelo caminho. Aí precisamos, por que toda vez que eu começo eu não consigo terminar? Então a realidade, né, é acompanhamento. É acompanhamento, é entender. Aí vem os dois lados. Às vezes, a gente sabe que a questão, a estrutura da educação precisa melhorar, a gente tem que trabalhar isso, mas também quais os outros ambientes que essa criança ou esse adulto frequenta. Então, como que você trabalha isso na igreja? Então, da mesma forma, é esse acompanhamento, é ajudar, é trabalhar, é aquele que está do lado evitar de criticar, até que já percebeu, conversa, procura ajudar, procura preparar os meios, o lugar que ele possa ter uma diversidade de aprendizado, ele aprende com diversidade de tarefas. Né? Mas aí é conseguir mapear, conseguir estar junto com ele, conseguir acompanhar. Então, muitas vezes a gente acaba trazendo um posicionamento ou uma crítica que, ao invés de ajudar, não ajuda, porque a falta do conhecimento, a falta do acompanhamento. E por outro lado, qual pai, qual mãe que quer ouvir que o seu filho é diferente? Ela quer ouvir que ele é inteligente. Ele quer ouvir que ele consegue fazer tudo lá e se destacar. É isso que é o nosso. E aí é onde a gente fala, pastor, sobre o quanto me afeta. Então, se alguém fala que meu filho é rebelde, e eu não concordo porque eu estou disciplinando, estou usando, eu vou brigar.
olha só, já mexeu com as minhas emoções, eu já não gostei, eu fico aborrecido. Então, e às vezes eu tô na igreja aí alguém comenta, ah, mas esse menino não para. Aí eu não quero mais ir na igreja, que eu não vou mais. E aí, assim, são relacionamentos. Vamos aprender a trabalhar esse relacionamento, trabalhar as emoções. Se algo me afetou emocionalmente, me atravessou e tirou do equilíbrio, né? E eu comecei a sentir algo, vamos conversar, buscar ajuda e a poder trabalhar. A igreja, né? O corpo ali é o que mais nos ensina a lidar com as diferenças e nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Olha que maravilha, né? Então, é pensar nisso, é buscar acompanhamento, é ver o que está me atravessando naquele momento, o que mexeu comigo. E às vezes, se eu estou percebendo que o meu irmão, tô do lado, e o meu irmão ele está cansado, às vezes ele está com aquele olhar abatido, eu posso chegar e, oh, meu irmão, o que eu posso fazer por você? Que a gente pode conversar, lidar com isso. Se eu percebo que é algo que eu não tenho condições de ajudar, vamos lá, vamos proporcionar, vamos procurar ajuda, né? Vamos auxiliar um ao outro, porque é algo difícil para nós, né? É quando você está passando num momento muito delicado da sua vida, que as suas emoções estão bem abaladas e você falar com alguém ou você não consegue falar e você acha que está sozinho. E o seu irmão ou aquela pessoa que está do seu lado está percebendo, está até orando por você, mas ela não está conseguindo chegar e te acessar. Ou ela está com vergonha, né? E aí, se alguém comentar, ah, fulano está diferente, está muito estressado, está dando uma resposta assim que não dá para conversar com ele. Mas por que não chegou? Meu irmão, olha, você me desculpa, mas está acontecendo alguma coisa? Você me deu uma resposta ali que eu fiquei assim, até sem rumo, mas vamos conversar aqui, né? E ali você vai conseguir saber o que está acontecendo e poder ajudar. Se ela falar que não quer, a gente não tem como ajudar quem não quer. Mas se a pessoa percebe e ouve, né? Então é lidar com essa questão. A pessoa está se queixando muito ou começa a falar, ela começa a chorar. Você já percebeu assim, olha, a questão emocional e mental ele pode estar sendo afetada, alguma coisa está acontecendo. É uma perda, a iminência, uma ansiedade com medo de acontecer alguma coisa, né? Então, antes que entre num transtorno em algum momento desse, é trabalhar para que possa, tanto a minha mente, né, as minhas emoções consigam equilibrar meu organismo e eu consiga parar, consiga dar conta daquilo que eu preciso fazer, moderando os pensamentos e as emoções. Muito bem. São 10 horas e 49 minutinhos. Então, respondendo aí mais uma perguntinha, doutor Guinaldo, tem um áudio aqui. Vamos ouvir o que a nossa querida irmã está falando, né? Eu acredito que é também uma perguntinha para o senhor. Bom dia, Rede 316. Bom dia, Pastor El. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da Rede 316. Bom dia, Pastor Agnaldo. Pastor Agnaldo, tem uma pergunta para deixar com você. É uma pessoa na minha família que tem uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça terrível, há muitos anos. Então, essa pessoa da minha família foi numa psicóloga evangélica, e ela foi e falou, ó, tu tem que voltar, essa pessoa da minha família é separada, né? Tu tem que voltar, estar junto de novo, tá faltando isso. Então essa pessoa da minha família voltou de lá tão revoltada que nunca mais quis saber de voltar lá e nem mais em psicólogo nenhum, e toma remédio por conta própria. Às vezes vai ao médico, toma medicamento, o médico passa, compra medicamento por conta própria, toma, e eu me preocupo, né, porque é uma dor de cabeça que tem vezes que fica mesmo terrível, né? Oi, pastor Elber. Doutor Agnaldo, aqui em Itaguaí tá uma chuva fria, aquela chuva, tá dando vontade até de colocar um casaco bem quentinho. Muito bem, doutor Guinaldo. Oi, Então, pastor Elber. agora já foi. Muito bem, doutor Guinaldo. Então, o que é que você diz?
Vamos do final pro começo, né? Vamos lá, Itaguaí tá chovendo e tá frio, né? Olha só, Conhece Itaguaí, doutor Aguinaldo? conheço, eu passei. Olha aí. Olha que interessante ali, pastor, que quando a gente, de Barra Mansa pro Rio, a gente tem entrada depois antes do pedágio um pouquinho, que entra pro lado de Itaguaí. E indo por Itaguaí também, a gente retorna e consegue chegar ali na parte de Angra, alguns lugares ali de praia que a gente passava por lá, né? Então, Mangaratiba, se eu não me engano o nome, né? Lá uma vez eu fui por Itaguaí, depois eu conheci um outro caminho próximo indo para a estrada onde eu morava ali, né? Mas obrigado, saber que lá tá frio, olha só, né? A gente vai sentir frio daqui uns dias também. Obrigado, minha irmã. Legal. E vamos voltar ao assunto da irmã, que ela perguntou sobre o familiar que está com dor de cabeça e foi ao psicólogo. Nossos colegas, eu não, até então, o que, que eu posso dizer? Eu não sei a forma que foi trabalhado e mais o que foi trabalhado ali. Primeiramente, cuidado com a questão de automedicação. Ele tem muita dor de cabeça, fica tomando medicação por conta própria. E aí o que acontece? Alivia, é igual a febre. Eu tomo um remédio para febre, mas se dá febre no organismo é porque tem alguma coisa errada, alguma inflamação, alguma coisa está acontecendo. Então eu preciso buscar um exame clínico, preciso saber como é que está a minha parte fisiológica toda e aí saber qual é a raiz do problema. Se a raiz é emocional, aí sim é importante eu lidar com essas questões das emoções. Aí quando ela fala alguma coisa atravessa que eu não consegui pegar muito bem, tá? Que é uma questão relacional com outra pessoa, tá? E aí são duas coisas. Eu preciso estar atento. Se é uma questão relacional, é claro que você vai trabalhar no contexto religioso, você vai trabalhar a questão do perdão, do cuidado. Agora, não significa que você permanecer ao lado de alguém que você tenha perdoado. Não adianta você ficar do lado de alguém e ter uma angústia. Então precisa saber qual é a circunstância. O que realmente aconteceu? O que precisa ser trabalhado ali na pessoa, que ela precisa chegar à conclusão. E aí ela vai chegar à conclusão. Lembra que eu até falei um pouco antes, né, pastor? Se eu falo só, seu problema é esse, ele vai falar, não, não é. Mas se ele consegue se conhecer, fazendo a sua autoavaliação, e à medida que ele vai conversando, ele chega e fala, olha, meu problema então está aqui. Tem pessoas, e aí eu vou falar um pouco quando se fala de perda. Tem pessoas que têm um problema familiar ou com um amigo que tinha uma consideração muito grande e por alguma fala, algum momento da história, rompeu aquele relacionamento. E esse romper o relacionamento, não que a pessoa depois, refletindo em tudo, ela quer apagar, ela não quer saber, que ficou muito aborrecida, ela não quer nem contato. Mas tem aquela pessoa que aquilo parece que vai se apagando, ela não sabe por que aconteceu isso. E ela tem a vergonha de lidar com aquele assunto. E aí num setting terapêutico, quando ela chega à conclusão e fala assim, olha, realmente eu não tenho mais nenhum sentimento em relação a isso, aquilo que passou, passou, mas eu gostaria de falar, mas eu tenho vergonha, eu não consigo chegar lá, né? E aí você vai conversar com ela para que ela tenha meios, que ela consiga criar condições emocionais, psíquicas, para poder chegar ao outro e dizer, conversar e poder trabalhar isso daí. E como você vai fazer isso? Conhecendo a si mesmo. Você precisa trabalhar isso. A gente fala muitas vezes com a questão da criança, né? Hoje não se faz muito isso não, né, pastor? Mas o pastor já deve ter passado por isso, né? Quando criança lá, naquela forma nossa de ser criado, fazia aquela briga com o outro, depois o pai falava, agora vai, perdoa e abraça. E aí você tinha que abraçar ali, mas doido para poder brigar de novo, mas não podia, né? E assim, nós passamos por isso, né? Aí agora, você quando é adulto, é difícil lidar e às vezes você já resolveu a questão já está resolvida dentro de você, né? Não que o tempo dê condições, que muitas coisas da nossa vida, né? Principalmente quando tange a emoções, você precisa trabalhar ela. Porque ela vai trazer uma enfermidade emocional que vai causar a parte física, que a dor de cabeça pode ser uma delas, aquela gastrite, né?
aquele problema. A gente vai vendo uma diabetes, é uma glicose que fica alterando aí, né? A gente precisa saber. Por isso que quando passa pelo clínico, o clínico faz todo o exame e fala, olha, você precisa procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo para poder trabalhar isso daí, porque a parte clínica já está resolvida. Você precisa ver isso. Então, para lidar com essas questões, às vezes aquele frio, aquele medo de poder, de ser rejeitado novamente, ou de ter que dar uma resposta que você não quer, que vai partir para um momento mais difícil. Então, conhecer a si mesmo, trabalhar isso. E muitas vezes a gente foge, porque, e uma das coisas que a gente vai falar também, né? A gente trabalha muitas pessoas, e é natural, pastor Elber, não sei se a sua filha vai ser psicóloga também, minha colega de trabalho também, né? E ela vai perceber isso, a gente percebe que tem pessoas que começam a lidar com a circunstância no set terapêutico, mas é tão pesado que ela começa a fazer o seguinte, a gente fala que ela começa a sabotar, né? Ela tem 50 minutos de terapia, ela chega faltando 15. E aí começa a falar, tá tudo bem, mas ela tá fugindo dela mesma, fugindo de algo que ela precisa resolver. Então a gente percebe isso também. E aí é o tempo dela. É quando ela começa a soltar, ou então ela chega no momento certo, na hora certa. Aí ela fala de todas as outras coisas. Quando chega no ponto que ela precisa falar, que ela começa a falar, e ali ela aí agora ela quer falar e começa a vir as emoções, a gente tem que cuidar para que esteja tudo bem. Aí fala assim, olha, acabou o seu tempo. Ela fala, mas eu queria falar. Não, mas você chegou e ficou o quê? Deu toda a volta para poder fugir do assunto. Muitas vezes a gente foge de nós mesmos, né? Então eu preciso estar atento, e o que vai me ajudar a lidar com equilibrar minhas emoções e me fazer ter um bem-estar emocional, cuidando disso. Por isso que é importante cuidarmos da mente, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, né? Imagina você com a preocupação recorrente. O seu organismo ele vai responder de alguma forma. E aí vem os estresses, vem todas as coisas que vão afetando ali, e a gente precisa lidar com tudo isso, pastor. Muito bem. Doutor Guinaldo, tem uma outra participação aqui. E a pessoa, bem, assim, bem interessante, estou vendo que ela está abrindo o coração aqui. Ela está dizendo assim, ó, bom dia, doutor Guinaldo e pastor Welber. Doutor, tenho um filho de 5 anos. Com esta idade, sei que é comum a insistência em resistir a obedecer às ordens dadas. Mas o que mais me traz tristeza é que ele faz e acaba dando um certo prejuízo material. E eu me sinto muito triste com isso. E o que me leva a lembrar e sentir saudades da criança que tive antes dele. Mas ele não ficou conosco. E fico pensando que ela não seria tão desobediente quanto ele. E me sinto profundamente triste, angustiada, e choro muito a falta que a primeira criança me faz. Este sentimento pode ser crise de ansiedade ou depressão? Vamos lá. Não respondendo e respondendo, pastor Elber. Primeira coisa, minha irmã, procure ajuda. Procure conversar sobre isso. Tem uma coisa que a gente fala, e aqui está gravado, eu vou falar, a gente fala no setting terapêutico, e é duro, muito duro. É quando no momento de perda, a gente chega um momento ali no setting terapêutico que a gente convida a pessoa e fala, deixa o outro ir embora. A minha pergunta é para essa mãe. Porque assim, ao ouvir a pergunta, né, parece uma comparação do que está e do que o que foi. E aí, minha irmã, trabalhe o seu coração, porque o que está é a bênção que você tem aí e que você precisa cuidar, que você vai poder ensinar, que você vai poder dar limites, né? Se causou prejuízo, vamos então, olha, você vai perder, né? Então você vai ficar sem agora, né? E aí é o momento de ensinar. Mas o que perdeu, o que o Senhor tomou para si, né? Esse chega um momento que a gente precisa deixar ir embora. É duro o que eu estou falando.
E por isso que eu digo que precisa de um setting terapêutico, né? Porque é o momento que ela vai trabalhar essa despedida. Porque repare bem, ainda está aí. Não está fisicamente, mas está na mente, está na comparação, e isso dói. Isso traz sofrimento. Isso traz angústia. Agora imagine essa criança de 5 anos, quando chegar ao entendimento aos seus 7, 8 anos e ouvir isso. E perceber se ela está me comparando, né? Então, assim, trabalhe isso agora para que você possa viver o melhor com essa criança, com seu filho que está aí. Que vai te causar prejuízo em alguns momentos, você vai pôr limite. Que vai te aborrecer em alguns momentos, mas também te abraça, te traz alegria, te traz momentos diferentes. Você vai ver a vitória dessa criança no dia a dia, instruindo o que você tem para ele, para a história dessa criança na vida dela. Tá bom? Então, o que eu digo é isso, procure ajuda para você nesse momento. Doutor Aguinaldo, tem uma outra perguntinha aqui. A pessoa está dizendo o seguinte: gostei muito da resposta de hoje. Perdoei uma pessoa grossa, mas, mas ao saber esse fim de semana que ela estaria em uma reunião, tive uma crise de ansiedade e palpitação e não participei da reunião. Detesto grosseria. Muito obrigado. Que bom, né? Aí, Aguinaldo. assim, são as outras partes que nós vamos trabalhando. Quando a gente fala na questão Bom, religiosa, o senhor falou que bom. Deixa eu botar uma pimenta aí. O senhor falou que bom que ela não participou da reunião ou que bom que ela perdoou, doutor Aguinaldo? que bom que ela teve esse sentimento. Ela consegue falar do Muito bem. sentimento. Sabe por quê, pastor? Uma das coisas que a gente trabalha eu não necessariamente tenho que estar com alguém, mas eu preciso saber o que esse alguém me afeta. Então, olha só, quando ela não participa da reunião por causa de uma pessoa que ela disse que perdoou sim, e eu acredito, ela está trabalhando essa questão do perdão, porque uma coisa é ela exerceu e está exercendo a escolha de perdoar. Essa é uma questão. Agora a partir qual o momento que eu vou conseguir entender, e isso também serve para casais, né? Qual o momento que eu vou entender que realmente esse perdão é efetivo? A partir do Perdão. momento que eu consigo lidar com essa situação sem sentir aquela dor inicial. Então, por exemplo, a dor ainda está aí. A dor está por saber que está com essa pessoa, e aí aquela voz, às vezes, meia grosseira, vai voltar no meu ouvido. Eu não quero ouvir isso. Claro, eu não preciso ouvir, mas eu preciso estar atento agora com os meus sentimentos. Então, que bom que ela pôde perceber isso. Que pena, aí eu vou falar, que pena que ela não teve na reunião, né? Mas, assim, acabou perdendo algumas coisas importantes da sua reunião. Mas é interessante você conseguir, e é no setting terapêutico, e eu quero agradecer a nosso ouvinte que está a cada ouvinte, né, que tem colocado para fora, tem se exposto ali. Por isso que a gente pede para não identificar, né, não se identificar, porque são sentimentos que atravessam a gente e que mexem com as nossas emoções. Repare bem, eu estou sabendo que aquela pessoa vai estar lá, a minha adrenalina já mexeu, minhas emoções já foram, meu coração já começou a palpitar. E aí eu estou assim, o que está acontecendo comigo? Eu escolhi perdoar, escolhi. O que eu posso fazer? É entender que a resposta dela, a resposta que essa pessoa der vai ser para o outro. Não é para mim nem de mim. E eu vou começar agora a lidar com as minhas emoções para que eu possa estar naquele local junto com os demais irmãos nas reuniões e concordar ou não, porque cada um tem a sua opinião, e quando a gente está numa reunião, principalmente reunião de igreja, onde é democrático, vai ser trabalhado aquilo que a maioria escolheu. Pode ser algo que eu não quis, né? Mas eu vou estar junto e vou trabalhar junto, vou estar ali, né? E vamos fazer o melhor possível. Mas a gente está falando de uma questão relacional, emocional. Então, para você que mandou essa mensagem, muito obrigado. E o que bom aí, é o que bom que você está reconhecendo isso e precisa trabalhar isso. E é gostoso poder trabalhar isso daí.
Obrigado pela pimenta, pastor Elber. Doutor- Ajuda. Doutor Aguinaldo, e assim, a gente aprendeu, né, doutor Aguinaldo, que perdão não é um sentimento, né? Às vezes muita gente confunde isso, né? Achando que, pô, não, eu vou perdoar. Só que quando você vai encontrar a situação, né, que você perdoou, ou a pessoa, ou enfim, e o que você, né, que está trabalhando ali aquele perdão e tal, você, como ela mesma muito bem falou, ela falou que bateu uma crise de ansiedade. Ela encontrou o irmão e bateu uma crise de ansiedade, justamente porque ainda está maquinando no coração dela a atitude dele, né, e que magoou-a, né? Então, que a gente tenha essa tranquilidade, continuar, perseverar, né? Olha, eu decidi perdoar mesmo e tal, e como passou, como o doutor Ignaldo muito bem falou aí, o tempo, né? O tempo vai trazer mesmo. Agora nós temos que perseverar e decidir mesmo perdoar, né? Pastor Muito Elber? E bem. trabalhar as Ah, emoções, né? Porque uhum, muitas vezes, olha só, isso é numa reunião que ela pôde estar longe. uhum. Agora imagine, hoje nós temos as famílias já mais reduzidas, né? Agora imagine naquelas famílias que tinham 4, 5, 10 irmãos. E se fosse uma reunião de trabalho, né? Uma Que ela reunião de teria que estar. trabalho. Uhum. A ansiedade seria tão grande que ela não conseguiria lidar. E é onde muitas vezes a pessoa precisa se afastar e tratar sobre isso, né? Então é importante quando eu começo a dar conta que eu não estou conseguindo lidar com essas emoções. E isso é importante. Por isso que os irmãos aqui, e cada ouvinte aqui conosco, vai sempre estar atento que assim, nós não estamos trazendo aqui soluções para o seu problema. O que estamos Sim. trazendo é indicações de que, olha, sinais que precisam ser cuidados, que você precisa, pode cuidar melhor, pode buscar ajuda, existem profissionais para isso, e aí você vai conseguir começar a viver uma vida mais solta, mais leve, mais alegre, poder aproveitar o melhor da vida. Isso é bom. Muito bem. Doutor Ignaldo, a outra participação aqui, a pessoa está perguntando: o TDAH, autismo ou hiperautismo em adultos não diagnosticado e tratado pode afetar em seus relacionamentos? Não diagnosticado ou Eu já não entendi muito bem. diagnosticado? Ela Porque se botou já não tem, como ela está diagnosticado. citando, já está diagnosticado. Vamos entender que esse não existe, então, né? É o É, TDAH, autismo ou hiperatismo em adultos diagnosticado e tratado pode afetar seus relacionamentos? Te foi tá. tratado. Em ambos os casos, pastor Elber, se não Hum, foi diagnosticado, eu ainda não vou saber. Mas, assim, uhum, uma questão relacional, você vai observar que a pessoa ela vai vai perceber que tem um TDAH. No dia que aquela angústia aparece, ela procura ajuda e vai passar por um teste com um neuropsicólogo ou vai fazer. Primeiro ele foi no neurologista, procurou ajuda e aí ele vai trazer aquela fala: olha, tudo que eu começo eu não consigo concluir, eu tô no trânsito, eu não tenho uma facilidade de acontecer acidente porque eu não tenho foco, né? Então você vai começar a perceber algumas coisas, aí eu começo a ler um livro, eu não termino, e aí a pessoa vai falar, olha, você já fez o teste, vamos trabalhar, então ela vai encaminhar para um diagnóstico. Mas ela só vai perceber quando essas pequenas coisas aos olhos dela estão acontecendo e já está atrapalhando. Aí ela fala: olha, eu preciso de saber por que eu não consigo dar conta disso, por que eu vou fazer algo. E assim eu começo a trabalhar e às vezes só vai saber porque o outro está falando, porque está passando por um diagnóstico, porque ela está sendo avaliada, porque ela buscou ajuda, né? E isso às vezes causa uma angústia. O que ela estava vivenciando? A angústia de não conseguir dar conta. De vai para o trabalho, começa o trabalho, mas nunca conclui o trabalho, o chefe está reclamando, né? E ela fala, ela tá dando esforços, ela chega cansada, exaurida, né? Mas ela não consegue concluir aquilo que começou, porque tá ali. E aí a gente vê assim que o celular ajuda bastante. Eu de vez em quando preciso me cuidar também, né? Eu vou ali, vou responder alguma coisa, aí aparece os Insta da vida ali, aparece uma mensagem aqui, daqui a pouco aquilo que você começou a fazer, que você faria em 5 minutos, já deu meia hora e você tá vendo outras coisas que não tem nada que ver com Quantas aquilo. vezes,
Quantas vezes, né, doutor Aguinaldo, a gente vai abrir para pesquisar, eu às vezes, direto, eu já me peguei fazendo isso. Eu vou tipo assim, vou pegar o número aqui de alguém para falar com alguém. Aí, de repente, eu abro o celular e tem uma outra mensagem que eu pego, abri, nananã. Depois eu tô aqui, eu ia fazer alguma coisa. O que que é? Exato. Mas a vida, a correria da vida está nos impondo isso, né? É Vamos verdade. lembrar que a gente não está mais naquela época que quando você queria falar com alguém era aquele desejo mesmo que você ia para um orelhão, ficava numa fila com 20 pessoas lá, esperando a sua vez com 10 fichas lá, Nada te distraía, né? né? Então, assim, você tinha. E para poder entrar em contato era caro. Hoje você tem tudo assim, tudo, o estímulo é muito grande. A questão é que a gente precisa aprender a dosar aquilo que eu quero agora, o que, que eu preciso fazer. Então vai ter coisas que eu vou precisar de disciplina. E para a pessoa que tem já o déficit de atenção e hiperatividade, ela quer fazer muita coisa, ela começa a fazer muita coisa, se cansa no término do dia e, vamos dizer assim, daquilo que ela planejou, conseguiu fazer 50%. Afeta relacionamento? Afeta, né? Imagine lá você precisar de levar alguma coisa para casa e você não conseguiu levar, porque apareceu tanta coisa e no final você esqueceu, né? Principalmente quando a esposa pergunta assim, trouxe, a gente vai no mercado, olha que coisa interessante, né? Antes você chegava na venda e falava assim, me dá isso, e a pessoa te dava aquilo que você queria. Aí criaram uma fórmula nova, que é aquelas gôndolas, aquelas que você vai passando ali. Aí você vai para comprar o pó de café, mas vê o açúcar, aí vê uma outra coisa, vê um biscoito. Daqui a pouco você foi comprar uma coisa e sai com uma sacola com um monte de coisa. Mas o que, que você foi fazer? Foi comprar um monte de coisa para fazer o café e esqueceu do café, né? Comprou um monte de Esqueceu do coisa e pó do esqueceu do café aí. café. Então a gente vive numa. E aí, quando você chega, às vezes, quando, já passou, mas quando você começa a se cobrar em relação a isso, a angústia está ali instaurada. Ou outro começa a te cobrar, o seu patrão, a família, e aí a gente precisa lidar com essa circunstância para poder saber assim, quem sou eu, o que, que eu estou fazendo nesse momento, por que, que tem acontecido isso. Então, respondendo ao nosso ouvinte, o não diagnosticado vai chegar ao momento que essas coisas começam a atrapalhar, e aí começa aquela reclamação, né, aquela queixa dentro de casa o tempo todo, que você nunca faz isso, você nunca faz aquilo, mas ele está fazendo tudo, mas nunca faz, né? Ou seja, ele está fazendo de tudo, mas não consegue fazer aquilo que foi pedido. Vem as queixas. Então atrapalha realmente muito no relacionamento. E tem aquele que já está diagnosticado e agora ele vai buscar ajuda para poder lidar, porque ele já reconheceu que ele não estava conseguindo dar conta do dia a dia. Eu creio que seja isso aí, tá bom? Maravilha. Tem um outro comentário aqui de uma querida, ela está dizendo assim: quero agradecer por essa mensagem de conforto e de ajuda àqueles que passaram por uma situação dessas, de perdoar e conciliar suas emoções. Já passei por isso, é o que ela está dizendo. Me Obrigado fez só pela questão de. contribuição, que é maravilhoso quando a gente consegue passar e sentir paz. A melhor questão, a melhor coisa na vida da gente é que quando você sente paz consigo mesmo, paz com o próximo e principalmente sua paz com Deus. Muito bem. Doutor Ignaldo, mais uma outra participação. O horário voou, viu? 11 h Voou, 14 voou. já, meu Deus do céu. A próxima participação aqui, doutor Ignaldo, é a seguinte. Eu tenho ansiedade e pode ser começo de depressão e também tenho fibromialgia. E quando fico triste, sinto muitas dores e a vontade é de me isolar, ficar sozinha. Ahn, vou para os cultos e lá sinto muita timidez. Quase a voz não sai e às vezes sinto batidas do coração sair pelos ouvidos. Parece a cabeça está vazia e vem um desatento e tenho medo de andar sozinha. Será que isso que tenho peraí. Será que isso é o que tento arrumar amizades, mas não consigo falar minhas emoções porque as pessoas não antes e não acreditam e fico confusa nos lugares que passo nas ruas. No piscar de olho tudo muda, fico perdida
e sai a atenção e respiro e tento controlar, fico meio areada, sem perceber onde estou. Ah, se puder, me explique, por favor. Obrigado, Deus abençoe e te proteja. Doutor Ignaldo, não sei Vamos se você lá. conseguiu. Eu tentei acompanhar aqui o que ela escreveu, doutor Ignaldo, mas acho que deu para entender, né? Se puder me mandar, depois eu até Uhum. entro em contato com a pessoa, não tem problema. Mas assim, Sim. primeiro detalhe é evitar de andar sozinho, já que está tendo aquela questão de se perder na onde está, tá? Hum. Talvez a mente esteja com tanta coisa na cabeça ou com tanto medo que a gente acaba se perdendo e isso acaba sendo arriscado. Então é bom andar acompanhado, andar com alguém que possa estar junto contigo naquele mesmo propósito, um familiar. A outra questão é, vamos lembrar, quando nós falamos sobre depressão, lembra que a depressão é o excesso de angústia daquilo que eu não consegui resolver no passado, o ontem. E a ansiedade é aquele medo, aquela preocupação por algo que não se sabe se vai acontecer, poderá vir a acontecer. Depressão passado, ansiedade aquilo no futuro. Ela pode ficar muito ansiosa, por exemplo, quando vai para a igreja ou quando está saindo com medo de se perder. E aí tem que estar tomando cuidado por causa de picos de pânico, algumas coisas assim. Então a melhor forma é busque ajuda, busque conversar sobre isso, para poder ter assim um parâmetro em que até onde você pode ir, o que, que você pode fazer. Às vezes a gente tem a timidez mesmo, e aí, por exemplo, conversar, você está no templo, aí alguém fica até com medo de alguém pedir para falar alguma coisa, ler a Bíblia ou orar, né? E aí o que, que eu preciso estar atento? Aprender a trabalhar essas emoções e poder investir nisso daí por estar com as pessoas. Outra questão que a gente também trabalha, tudo isso a gente trabalha no set terapêutico, pastor Elber. Outra coisa é que Uhum. nós temos uma tendência de querer que os outros nos aceitem, né? E aí a gente tem a dificuldade, tem gente que fica preocupado com crítica, e a gente, olha, a gente sempre vai ter quem vai criticar, sempre vai ter pessoas que vão até nos respeitar, mas às vezes preferem ficar mais distante. Tudo isso, então, como é que eu estou no mundo? Quem sou eu, né? Ali, naquele ambiente, naquele local, com aquilo que eu preciso fazer. Quem sou eu quando eu estou saindo para poder ir ao trabalho, ou ir ao mercado, ou ir a algum lugar? Então eu preciso estar atento para que eu tenha noção e não corra riscos, né? Tanto riscos físicos de, de estar ali na questão numa travessia de rua, ou estar atento quem está à minha volta, e também outros riscos de se perder e não conseguir, né? A gente precisa estar atento quando está tendo esses sinais. Peça ajuda. Sempre a gente fala isso. Peça ajuda, né? Fale com quem está mais próximo de você. E se for o caso, procure trabalhar as questões emocionais para que você consiga dar conta, estar em equilíbrio, tudo isso daí. E, doutor Guinaldo, a pessoa, ela está falando de uma cidade muito grande, né? Então, assim, é um risco maior ainda, né? Exato. Então é muito bom e a gente passa por há momentos que a gente precisa dar conta. Eu lembro que era questão de estresse. O estresse faz isso. Eu lembro quando lá no 1900 e pouquinho, né? Quando eu trabalhava de cobrador, naquela época tinha um cobrador de ônibus, aí eu lembro que o motorista que eu estava no ônibus com ele, num cruzamento, num bairro, lá no interior do Rio, ele Uhum, parou. Mas foi questão, fração de segundos. Ele tinha que uhum, pegar a esquerda e ele parou porque era um cruzamento, né? E ele pulou à direita ou à esquerda, o caminho era a esquerda. Depois, quando chegou ao término da viagem, eu fui perguntar com ele aquela hora o que aconteceu, não vi carro nenhum vindo. E ele falou, rapaz, eu por um momento, se por questão de segundo, eu me perdi, eu não sabia para que lado que eu ia. Depois que eu vi uma referência, lembrei que o bairro que eu estava e para onde eu tinha que ir, qual era o itinerário do ônibus. Então, às vezes você está vivendo um estresse ou vivendo um momento que dá aquele apagão.
A gente só precisa estar atento e não se desesperar. O problema todo é esse. O medo, a ansiedade, olha, o medo disso acontecer, de eu não saber onde eu tô, aonde eu vou parar, e aí o coração começa a disparar, o coração você vai ouvir ele no ouvido lá, né? E aí, Sim. assim, é um pânico, um princípio, você precisa estar se cuidando em relação a isso, que a gente passa, às vezes, num momento de estresse. Doutor Ignaldo, uma pessoa bem próxima da gente uma vez chegou comigo e narrando uma história. E ele é uma pessoa normal, uma pessoa extrovertida, né, de bem com a vida e tal, né? Enfim, mas ele chegou com a gente, comigo e com outros colegas, né? Falando, ele narrou a seguinte história. Ele falou que ele foi um certo dia, e ele até hoje ele não sabe explicar por quê. Ele foi num banheiro de um lugar público e ele disse que ele entrou no banheiro, né? Lavou as mãos. Aí depois ele foi fazer, é um homem, ele foi fazer ali o número 1, né? Só que ele disse que quando ele se tocou, ele não estava fazendo no vaso, ele estava fazendo no cesto de lixo. Sabe? Ele disse que como se ele tivesse sido arrebatado ali naquele momento. E ele disse que ele começou a fazer ali o pipi no cesto de lixo, um cesto grande de lixo. Foi o que ele narrou. Ele disse que de repente ele se ligou, né? Que, como se, o Wilson falou, e eu lembrei dessa situação dele. Como se tivesse havido um apagão, né? E quando ele se tocou, aí ele, meu Deus, o que é que eu estou fazendo e tal, e ficou desesperado, né? Porque Cheio de vergonha. cheio de vergonha, apesar de estar sozinho, né? Sim, No sim. banheiro, ficou cheio de vergonha e assim. E ele disse que ele não entendeu o que aconteceu. Ele veio, ao mesmo tempo que ele contava, ele ria da situação, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebeu que ele estava também preocupado, assim, né? Falou, cara, eu acho que estou ficando maluco. Um incômodo, né? Então a gente vai observando. E tudo isso precisa ser observado. Qual é o momento que essa pessoa está passando? Ah, mas é algo natural. Mas assim, às vezes ele estava num momento de estresse ou não, e ali deu. Então a gente vai fazendo todos aquela bateria. Por isso que a gente fala, olha, vai acompanha a parte clínica, acompanha a parte dos médicos, mas vá conversar sobre isso, vai trabalhar sobre isso, que dá tempo de se resolver todas as questões. Meu pastor, preciso caminhar. Muito bem, é isso mesmo. São 11 horas e 23 minutinhos. Hoje a gente bateu aqui os recordes. Doutor Ignaldo daqui a pouquinho vai estar atendendo. Ele, como a gente falou, é psicólogo clínico e ele precisa então sair. Semana que vem, doutor Ignaldo, tem um tema já da semana que vem, rapidinho? Temos sim. Semana que hoje nós falamos cuidar da mente é importante. Aí a semana que vem nós vamos falar assim, o que é dor emocional e como lidar. Hoje apareceu um pouco sobre a dor emocional, por isso que eu estava Isso, segurando aqui, né? maravilha. Que a gente precisa. A irmã aí que estava falando sobre o filho que se foi. É uma dor ali, precisa cuidar. Né? Nós já demos umas Maravilha. dicas do que precisa fazer. Mas semana que vem nós vamos trabalhar isso aí, tá bom? Maravilha. Doutor Ignaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Bom trabalho aí para você. E quinta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta aqui com mais um No Divã da Rede. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.